paz para vocês, do Senhor, a graça do Senhor para vocês também. Fico feliz de já ter visto o Espírito Santo confirmando aquilo que Ele quer falar e anunciar para a gente. Alguém disse, não me recordo agora, estava ouvindo o Wesley falando, lembrei, o coração é uma fábrica de ídolos. E se a gente não ficar esperto, a gente esfria rapidinho do Senhor. Porque o grande mandamento que o Senhor falou, quando um fariseu perguntou para ele, foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua mente, de todas as suas forças. E o coração, como a gente sabe enganoso que é, muitas vezes leva a gente a surfar outras ondas que na verdade não convém a ele nem se meter. Porque Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, que o Espírito leve a gente a fazer uma autoanálise sobre a nossa vida, sobre o que temos amado mais. Porque se o grande mandamento é amar ao Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas, quer dizer que Ele não se contenta com pouco. Quer dizer que o lugar do nosso amor supremo não são pessoas e nem são coisas. Aleluia, Deus. Mas é Deus. Qual é a razão, como Wesley estava falando, do nosso coração de repente se esfriar, do nosso coração passar a amar e a estimar outras coisas senão Deus? É que o Espírito já falou. É porque colocar a lenha compete a nós, não a Deus. Porque a ordem lá no Antigo Testamento, não deixe o fogo apagar, do altar. Mas a lenha é vocês. E é a partir da lenha que o fogo vai arder. É o que eu estava falando com o Vini semana passada. Como já saiu da boca do Avelar também. Aqui é uma extensão da nossa vida. Se queimamos lá fora, queimaremos aqui dentro. Se não cultivamos um relacionamento com o Senhor lá fora, aqui não é lugar. Se não nos aproximamos da palavra do Senhor para entender o coração, conhecer o coração dele, saber o que ele quer da minha vida, o que ele quer, a forma de eu viver, aqui não vai ser um lugar, 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque é sobre todas as coisas. Não é sobre a quinta-feira, não é sobre o domingo, sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque é o amor de Deus, é delicado e é perigoso. Vamos ler Ezequiel capítulo 7, livro de Ezequiel capítulo 7, versículo 14. Você põe para a gente hoje, por favor? Livro de Ezequiel capítulo 7, versículo 14. O contexto é: Ezequiel foi um sacerdote e profeta que estava profetizando para o povo lá na terra prometida.
mas ele estava exilado lá na Babilônia. E o contexto é que ele começou a profetizar para o povo já na terra prometida, já em Jerusalém, sobre exatamente o que a gente está falando hoje. Sobre quando a gente esquece a vontade de Deus, esquece o que Deus quer, por passar a amar outras coisas no lugar de Deus. E o texto está falando, e o Ezequiel está dizendo o seguinte: ó, vocês se revoltaram, vocês se rebelaram, saibam do seguinte: a terra será invadida, a terra será atacada. E é nesse contexto que ele fala e diz assim, a gente vai ler até o capítulo, até o versículo 20. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja. Isso Deus falando através de Ezequiel sobre o povo lá. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Próximo. No 6º ano, está no capítulo 8, Giovanni, é o capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículo 15. Isso. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo, ou seja, fora, morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Próximo. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas nos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Próximo. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Versículo 18. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. 19. Agora, a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão, ou seja, o ouro e a prata não saciará a sua fome, e o ouro e a prata nem encherá o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De novo, porque, volta por favor, João 19. Porque isto, ouro e a prata, lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. 20. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba. Em outras traduções, de tais preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho, e fabricaram suas abomináveis imagens, seus ídolos detestáveis. Pode passar para o próximo, por favor. 21. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e os entregarei nas mãos dos estrangeiros. Ó Deus falando, porque vocês fizeram do ouro e da prata o objeto de orgulho, de soberba de vocês, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira. O ciúme ardente do Espírito Santo é um dos motivos da gente continuar de pé. Porque quando Deus ele percebe dentro de nós que o nosso coração se inclina para outras coisas senão Ele vai fazer isso aqui. Ele vai mostrar para a gente o que realmente são as coisas. Giovanni, por favor. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 17.
Entendam o seguinte, o texto ele fala de dinheiro, ele fala que o povo se orgulhava no dinheiro, se orgulhava no ouro e na prata. O texto de Timóteo aqui, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, também está dizendo sobre o dinheiro, que na verdade o Senhor mesmo disse que é um mamon, mas o Espírito testifica em cada um de nós o que é que tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida, o que é que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração. Está escrito assim: exorte Timóteo aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque o lugar de esperança não é em nada instável, não pode estar depositado em nada instável. E o que é estável? E o que é estável senão Deus? Fala uma coisa que você pode dizer que hoje está firme e continuará firme para sempre. Não tem. Tudo é instável. E quando a gente deposita a nossa esperança em algo que uma hora está bem e outra hora está mal, a gente vai ruir junto, que foi o que aconteceu com o povo antigamente. Eles depositaram a esperança no dinheiro, eles depositaram toda a esperança deles nas riquezas deles e acabaram ruindo, como a gente leu. Eu vou fazer com que isso seja sujeira, Deus falando. Vocês verão que o dinheiro de vocês, a prata e o ouro, estarão pelas ruas, e elas não servirão para encher o estômago de vocês. Obrigado. Por isso que Deus traz à nossa memória o que está aí no meu lugar, o que está aí sentado no trono que para eu estar. Essa é a razão dos nossos corações estarem tão frios em relação ao Senhor. A gente se anima com muitas coisas, mas quando diz respeito a Deus, eu vou te falar, aliás, eu não vou te falar, quem vai falar é a palavra do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. O Senhor falando, Ele disse assim, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Não existe árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Próximo. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante a ligação que o Senhor está fazendo. Normalmente a gente ouve dizer que quando a gente cita a árvore boa, ela dá bons frutos. Ela não tem como a árvore boa dar frutos ruins. E a árvore má, é impossível ela dar frutos bons. Normalmente a gente diz isso e fala sobre o que a gente faz, o que a gente produz. Só que o Senhor encerra essa parte dizendo, porque a boca fala o que está cheio do coração. A verdade é que a gente conhece qualquer pessoa por aquilo que ela diz. Basta você sentar um pouquinho, se você pegar ela de uma forma espontânea, você vê tudo que está dentro do coração dela. Por quê? Porque é natural, o Senhor falou isso. A nossa boca vai dizer do que o nosso coração está cheio.
Senhor quer o coração? Por que é que o Senhor quer o amar a Ele de todo o coração? Porque Ele sabe que se Ele tiver o nosso coração, verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai está procurando tais que assim o adorem, porque Ele é espírito. Então, aqueles que adoram a Deus, é necessário que o adorem em espírito. Por que é que Ele quer o nosso coração? Porque Ele sabe que se Ele tiver o nosso coração, Ele nos tem por inteiro. Só que o coração, ele é domável. A palavra que é dita lá em Provérbios que a gente leu, sobre guardar o coração, o guardar, a raiz é encarcerar, é vigiar, é estar atento, é não tirar os olhos. Por quê? Porque o nosso coração nos leva para lugares e nos ilude. Por isso a necessidade da rédea curta com o coração. Não pense que tudo será obra do Espírito Santo. Será sim, pelo poder e a capacidade que Ele dá, pela graça que Ele produz e gera em nós. Mas, o Senhor mesmo falou, a janela, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será treva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vida depende muito da forma com que a gente vive. Então, aquilo que eu tenho ouvido e visto entrou na minha mente, desceu para o meu coração. Tanto é que a transformação que Deus promete para nós é uma transformação através da renovação da mente, do entendimento. Não se conforme com o mundo. E o não se conforme não é, eu me conformo, como esse mundo é. Não se conforme é, não estejam de acordo com, não estejam em conformidade como, não sejam como a maioria, não sejam como o mundo, mas se renovem, mas se transformem pela renovação da mente. Então, às vezes, a gente espiritualiza tanto que acha que as coisas vão acontecer de repente. Se há a responsabilidade da lenha, eu vou dizer, não é fácil. O justo não viverá por sentimento, o justo viverá por fé. Amém. E fé é quando você está sentindo ou não de fazer. Mas a coisa mais maravilhosa que tem é quando você, por fé, vive, e daqui a pouco todo o seu ser é tomado por aquela graça, glória de Deus. Glória a Deus. Porque a fé é a certeza. Se é a certeza, se nós estamos aqui, papai está aqui. Se a fé é a certeza, se nós estamos aqui, se Ele falou que não deixaria a gente em nenhum momento sequer, em um dia sequer, seu Espírito está aqui. Amém. Amém. Quanto menos a gente usar de barreiras e mais derramar os nossos corações para Ele, mais a gente vai viver com Ele. Aleluia. Uma das coisas que eu aprendi com Ele foi isso. Quanto mais eu engessava o relacionamento com Deus, mais difícil era. Quanto mais eu me deixei ser natural em quem eu sou para Deus, mais fácil, mais gostoso fica o relacionamento com Ele. Glória a Deus. Por quê? Porque o orar em todo tempo é em todo tempo. O orar sem cessar é orar sem cessar. E como isso é possível? Se eu estou andando na rua, se eu estou trabalhando, eu vou parar, ajoelhar? Não. Eu vou me relacionar, eu vou cultivar, eu vou lembrar, eu vou trazer a memória. Pela ajuda de quem? Do Espírito. Uma das coisas que o Espírito Santo faz
trazer a nossa memória. Foi isso que o Senhor falou? Vou enviar para vocês o Espírito Santo, e Ele lembrará vocês de tudo aquilo que eu disse. Uma das funções dele é nos lembrar, é nos fazer recordar. Do que é que você está precisando lembrar? Do que o Senhor já te disse, do que o Senhor já fez por você? Às vezes simplesmente recordar, porque a gente é muito assim. A gente vive uma coisa com o Senhor hoje, uma provisão de Deus, um milagre, uma bênção. Na próxima a gente já esqueceu, já está com medo de novo, já não sabe mais a quem a gente pertence, o coração já está voando por aí. E o Espírito Santo só fala: e aí? Não lembra não do que eu fiz? Outra coisa que o Espírito faz, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Você põe para a gente, por favor? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que o Espírito Santo faz é convencer. Convencer é difícil de saber, é diferente de saber. Esse convencer, a raiz da palavra é decreto. Ninguém decreta nada sem antes analisar as informações e por último decreta. Ou seja, depois que eu estou firme em tudo aquilo que eu averiguei, eu decreto. Então, quando o Espírito vem e convence, ele nos firma em algo. Eu lembro um tempo que eu só sabia que o Senhor voltaria, que eu só sabia que teria uma vida eterna, eu só sabia. E aí um dia eu falei: Senhor, eu só estou sabendo, mas só estou sabendo. Eu lembro que quando eu comecei a andar com o Senhor, era muito falado, e eu muito vivia, muito desejava a sua volta, a sua vinda, e viver eternamente com o Senhor, mas hoje em dia eu só estou sabendo, Senhor, não estou mais desejando. E aí o Senhor começou a fazer umas coisas na minha vida, e o Senhor começou a abalar a minha vida, até se cumprir o que Ele falou através de Ezequiel. Vou fazer a razão de orgulho de vocês virar sujeira. Eu vou fazer tudo aquilo que vocês se gloriam por ter, vou fazer tudo aquilo que vocês se orgulham em ter ou ser, virar sujeira. E aí o Senhor começou a abalar a minha vida e começou a me fazer perceber que tudo era sujeira. Comecei a ficar desgostoso na vida, em bom sentido, tipo, essa vida aqui não está com nada mesmo. E aí o Senhor me mostrou que eu superestimava a vida, por isso que era impossível de eu arder em desejo pela vida dele, de eu arder em desejo pela vida eterna. Por quê? Porque quando os nossos corações estão cegos ou iludidos pelo mundo,
carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Por favor, Giovanni. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o tempo está curto, hein? O que resta é que não só os casados sejam como se... O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Versículo 30. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Versículo 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Versículo 32. O que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Em outra tradução diz, eu gosto, fala assim: aqueles que usam deste mundo como se dele não abusassem. Nós usamos do mundo, precisamos, é necessário, mas não abuse do mundo, porque a partir do momento que a gente passa a abusar do mundo, a gente esquece da verdadeira vida, a gente esquece que a aparência do mundo vai passar. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 13, por favor, Giovanni. Está trabalhando, hein, Giovanni? Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que... Olha o contexto aqui. Do que... Volta, versículo 5, Giovanni, por favor. Versículo 4. Bem que, o apóstolo Paulo dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne, ou na aparência. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne e na aparência, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, versículo 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que existe na lei irrepreensível, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé nele. Então chega um determinado momento que o Senhor revela para a gente a sujeira daquilo que a gente mais tem estimado, daquilo que a gente mais tem amado. E quando Ele mostra a sujeira, Ele se revela. E aonde Cristo está, acontece o que o apóstolo Paulo falou. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, considerei tudo como perda. O que é uma coisa sublime? Uma coisa alta, elevada, acima do comum. Então, na revelação do conhecimento do Senhor, a gente passa a desconsiderar as coisas. A gente passa a deixar de amar. Aquilo que tomaria o lugar do Senhor. É esse que o nosso coração arde. Que o Espírito Santo ajude
Quando fala que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, é a palavra ajudar. Quando você vai ajudar alguém, você não faz tudo pela pessoa, é ela fazendo com a sua ajuda. A mesma coisa do Espírito Santo, que Ele incline os nossos corações a partir dessa noite, para a gente cultivar relacionamento com Ele, para a gente não ter preguiça nem medo de amontoar lenha todo dia, para a gente poder viver pela fé. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, gente. Senhor, obrigado pelo seu amor, pelo seu ciúme furioso em relação à sua igreja, pelo seu empenho em deixar a sua noiva bonita, bem, sem ruga, sem mancha, para aquele grande dia. É necessário que nós, como noiva, permaneçamos fiéis ao Senhor até que o Senhor volte. É necessário que nós, como noiva, não cansemos de olhar para ver se a lamparina está acesa. É necessário que nós, como noiva do Senhor, a gente não se canse e não se entedie de diariamente verificar se a gente tem azeite, que não caiamos. Senhor, pelo amor do Senhor, nos livra disso, do que o apóstolo Paulo falou, da aparência, que não caiamos nesse lugar onde eu sei já a aparência de ser crente, eu sei já como é que faz, e o coração distante, o coração podre, sendo que o Senhor quer o nosso coração, como o Senhor já falou nesse lugar. O povo me honra pela boca, mas o coração está longe de mim. Me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando, não fazem aquilo que eu quero. Então o Espírito Santo ajuda a gente, pelo amor do Senhor, a voltarmos para as nossas casas com vontade de se aproximar mais do Senhor, de te conhecer mais. Só assim seremos vivificados, só assim seremos avivados, só assim, ouvindo a sua voz, ouvindo o que sai do seu coração, seremos mudados. Obrigado por mais esse privilégio de estar com os irmãos, de estar com a sua igreja, por mais esse privilégio de estar em reunião no seu nome, Jesus. Amém. Graças ao Senhor.